Olá, senhoras e senhores. Hoje nós iremos conversar sobre o relevantíssimo julgado recente do STJ acerca daquela conduta absolutamente desprezível, abjeta, vil e horrorosa daquele anestesista que dopava as suas pacientes para, na verdade, abusar dessas mulheres sexualmente. Os crimes pelos quais esse anestesista está respondendo tem previsão no artigo 217-A do Código Penal, chamado estupro de vulnerável, na modalidade do parágrafo 1º, pois a vítima não poderia oferecer resistência. Ele é considerado um crime hediondo perante a Lei 8.072 de 1990 e possui uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. As provas destes delitos, melhor dizendo, cometidos, perpetrados por parte deste anestesista, foram obtidas por meio de filmagens da própria equipe do médico, que passaram a desconfiar das suas condutas. Sendo assim, houve uma captação ambiental por parte de terceiros. De acordo com a legislação, a Lei 9296 de 96, a captação ela tem como requisitos a imprescindibilidade, ou seja, quando não puder ser realizada aquele meio de obtenção de prova por outros meios, e ainda cujas infrações criminais, as penas máximas, sejam superiores a 4 anos, ou em infrações penais conexas, e ainda mediante autorização judicial, o que não houve neste caso. Ora, se a própria equipe realizou as filmagens sem autorização judicial, essas provas em tese deveriam ser consideradas ilícitas e pior. Essas condutas da equipe médica deveriam ser tipificadas como crime, uma vez que tem previsão no artigo 10A da Lei 9296 de 96, que consiste na captação ambiental sem autorização judicial quando esta for exigida, e de fato era exigida naquele caso. Contudo, há uma ressalva prevista no parágrafo 1º do artigo 10A da referida lei, que, de acordo com a doutrina, consiste em uma excludente de ilicitude, quando há uma agravação ambiental por parte dos interlocutores, de um dos interlocutores. Mas nesse caso não se trata de uma agravação, e sim de uma captação realizada por terceiros. E, ainda bem, para nossa felicidade, o STJ, na ordem de habeas corpus 812-310 do Rio de Janeiro, considerou como lícito o referido meio de obtenção de provas, notadamente a captação ambiental realizada pela equipe médica. Nesse sentido, a Corte Cidadã, ela equiparou a situação em tela como excludente de ilicitude, com amparo no parágrafo 1º do artigo 10A da referida lei, como gravação ambiental, quando houver atuação de terceiro nos casos em que o agressor reduzir totalmente a possibilidade de agir da vítima. E como motivos da decisão, o STJ ele utilizou de uma interdisciplinaridade, fez um diálogo do direito constitucional com o direito processual penal. Houve, neste caso, uma colisão de direitos fundamentais. De um lado, a privacidade e intimidade do agressor, e de outro, a dignidade sexual da vítima. Ao sopesar esses interesses envolvidos, obviamente, o STJ determinou que prevalecessem os direitos fundamentais da vítima. Ora, a dignidade sexual tem um valor muito maior do que a intimidade e a privacidade do agressor. Lembrar-se ainda daquela frase muito utilizada no STF, que o STJ não utilizou, mas serve aqui de ensinamento e como argumento obter dictum para reforçar essa decisão do STJ. De acordo com o Supremo, os direitos e garantias fundamentais não podem servir de salvaguarda para a realização ou cometimento de condutas ilícitas. Sendo assim, o STJ determinou o prosseguimento da ação para apurar as condutas do anestesista.